Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário em que você esteja assistindo, o que importa é que você está assistindo ao Não É Podcast, o podcast do Não É Imprensa. Como sempre, com as presenças aqui de Dionísio Amêndola e do combalido Diogo Kiuso, meio dodói hoje. Como é que você tá, Diogo? Dodói é ótimo, né? Tá sendo carinhoso, Não, sendo fofo. na medida do possível, estou bem. Foi um vírus que atacou a minha casa aqui, eu tô meio baleado. Não sendo Mas uma vamos que vamos. cadeirada, tá ótimo. Não tomou nem uma cadeirada aí não, né, Diogo? Não, graças a Deus. Boa tarde aí para vocês. Que a essa hora vocês estão assistindo esse programa, vocês já devem ter ido votar, provavelmente. Você que vai votar, né? Então, votar. Então, eu espero que você tenha votado direito. Isso é, votado nulo, para não se sustentar esse bando de parasita. É isso aí. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouco temos um debate aí sobre as eleições, o último debate, eu espero, sobre esse assunto. Se bem que ainda deve ter segundo turno, pelo menos em São Paulo, né? A Ah, previsão é que haja segundo turno, a gente vai ter que E todo mundo vai pro mais umas segundo turno, né? semanas. E quem vai para o segundo turno? Esse é o grande Porque todas mistério, né? as pesquisas, cada um tem a sua pesquisa favorita, né? O Marçal tem a pesquisa que ele tá na frente, o Boulos tá na frente, tá todo mundo no segundo turno. O problema é que só tem 2 vagas. Muito bem, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho do nosso novo Clube do Livro? vamos falar que aí, ó. Vamos lá, Dionísio. Teve o Não É Imprensa lançou o Não É Clube do Livro aí ó, umas 3 semanas atrás e foi um sucesso tão grande que fechou a primeira turma muito rápido assim, né? E aí a gente foi conversar, foi negociar, foi ver se a Vivian, né, que é a hostess, né, que vai cuidar do clube, se ela tinha mais vaga, tal, não sei o quê, e a gente conseguiu preparar uma nova turma, ou abrir espaço para uma nova turma. Então já está aberto aí tanto para assinantes quanto para não assinantes dessa vez. A primeira turma foi só para assinante, então se você não é assinante do NEM, é um bom momento para você se tornar assinante do NEM, porque você ganha um baita desconto para fazer o Não É Clube do Livro, vai ganhar 4 livros, vai receber os livros em casa, sem ter que pagar frete, sem nada. E se você não é assinante, você assinando o pacote integral, você ainda ganha 1 ano de assinatura do Não É Imprensa. Uma mamata, bicho, mamata. Então, para você que está aí para participar, é excelente. E fugindo totalmente do meio, né, do modo como hoje em dia os clubes de livro por aí comentam muito literatura, sempre com o pessoal fazendo muita análise identitárias, sempre puxando a sardinha para essa visão mais progressista, woke. Isso é, discutindo tudo menos a própria literatura, né? Então acho um dos grandes, a gente conversou com a Vivian, tudo uma das grandes tacadas, né? Uma das grandes atrações desse Não É Clube do Livro é que você vai discutir os livros, vai discutir a literatura, vai discutir as obras por si mesmas, né? Obviamente o modo como elas refletem, impactam no mundo, mas o essencial aí é a discussão da literatura sem viés ideológico, sem viés progressista, sem viés reacionário, é isso que é legal. Então participem aí mesmo, tudo. O Diogo depois vai deixar no link, né? Aqui no link, não, na descrição do vídeo, todos os links para você poder fazer sua inscrição. Então é massa, é sensacional, participem. Não perca o novo Clube do Livro do Não É Imprensa. Vai ser especialíssimo, né? O primeiro já foi um sucesso, o segundo não vai ficar por menos. Na verdade, esse é o primeiro A e esse é o primeiro B, né? Aí a gente espera que os dois deem certo para aí sim fazer virando o ano aí, já poder anunciar novas turmas, novos grupos, vai ser sensacional. Então, para entender, é o mesmo conteúdo do primeiro? É o mesmo conteúdo, só que para novas turmas. É que já, lotou assim, a gente não esperava que Foi fosse muito rápido, né? Foi muito rápido, lotou, então a gente abriu uma nova turma, né? Digamos assim. O conteúdo é o mesmo, uma turma diferente. E como eu falei que é bem importante, agora também é aberto para quem não é assinante do Não É Imprensa. Muito bem. E essa segunda-feira, né? Mudando um pouquinho de assunto, de pau para cavalo, saindo dessa alegria que é o lançamento do novo Clube do Livro para uma memória triste, né? Que vamos ter agora nessa segunda-feira, também conhecida como amanhã, para quem está assistindo no domingo. Não digo celebração, porque celebração não é a palavra correta, mas a memória de 1 ano do bárbaro ataque terrorista de 7 de outubro, que ocorreu no sul de Israel e gerou essa guerra que até agora aí
tem se desenrolado e cada vez mais se abrindo em novos frontes, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque está na boca do povo, é capa de também uma infame capa da Carta Capital dessa semana, que mostra uma série de mísseis chovendo com a bandeira de Israel, como se só Israel atacasse e interessasse na guerra, né? Então vamos falar um pouquinho desse assunto aí. Um ano ainda refém, gente sendo feita de refém lá, e nenhuma perspectiva de resgate ou de negociação. Há quem fale em cessar-fogo, outros dizem que o cessar-fogo não é possível. O que vocês têm a comentar sobre isso? Eu acho que a primeira coisa que você tem que lembrar, né, e rememorar realmente essa data terrível, né, esse 7 de outubro, que acho que as pessoas não têm ainda a dimensão do impacto desse ataque e da virulência desse ataque à população de Israel, ao quanto foi. Foi o maior ataque ao povo judeu desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Desde a Segunda Guerra Mundial foi também considerado um pogrom, né? Um ataque maciço, assim. Eu lembro na época que comentaram que se a quantidade de mortos desse ataque, de vítimas, né, desse ataque, entre mortos e feridos, acontecesse nos Estados Unidos, a proporção seria de centenas de milhares de pessoas mortas nos Estados Unidos. Porque morreram, acho que foram 2.000 vítimas, mais ou menos, mais os feridos e tudo. Você fala, mas isso aí é menos que no 11 de setembro, tudo, só que você tem que medir a população de Israel. Então, em relação, por exemplo, à população dos Estados Unidos. Então, proporcionalmente, foi um ataque muito virulento, muito agressivo, que causou realmente uma comoção imensa em Israel e no mundo, principalmente naquele primeiro momento, e que terminou gerando não só toda uma comoção, mas a própria reação de Israel, que a gente acompanha até hoje, né? Uma reação que a gente entende que é mais do que justa em relação ao que foi, e que a gente também precisa lembrar o seguinte, né? O ataque terrorista a Israel, arquitetado pelo Hamas, ele só parou porque teve uma reação. Porque se não tivesse uma reação, eles iam continuar matando até não sobrar ninguém, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. E, novamente, também uma coisa que a gente comentou no último programa, que é importante também ressaltar aqui, que é muito importante, foi um ataque também realizado principalmente visando a população civil de Israel. Não apenas, né, alvos militares ou resumindo isso, alvos militares, né? Era um ataque que visava principalmente a população civil. Haja visto que as maiores vítimas foram civis, seja no pessoal que estava numa festa, seja em famílias inteiras que foram massacradas, então por aí. E acho que seria legal vocês trazerem um pouco também, como vocês estiveram em Israel, né, nesse período, qual foi a visão lá, qual o impacto que vocês podem trazer disso daí também. Diogo. Esse ataque foi algo também muito ruim para a questão até de paz, que todo mundo fala de paz, essas coisas todas, porque assim, a diplomacia sempre tenta buscar uma conversa pela palavra, tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? E também, até coisas que a gente ouviu lá, que o Israel estava tentando oferecer uma saída honrosa para Gaza antes disso acontecer, né? Que é investimentos e tentar transformar Gaza através de empreendimentos, enfim, com dinheiro e tudo mais. E isso foi tudo, né? Acabou tudo indo para lata do lixo, todo esse esforço, quando teve esse massacre, né? Que foi uma invasão e uma barbaridade, uma brutalidade que não tem muita justificativa nem em relação a sei lá, uma ideia revolucionária de tentar atingir o inimigo por guerra e tal, porque foi algo muito sorrateiro, né? Não tem como não admitir isso. Tanto que até a mídia, todo mundo admitiu isso, acho que durante uma semana, depois esqueceram. Mas isso atrapalha muito nesse sentido dessa questão
de que agora vem muita gente querer falar em paz, querer retomar aquela conversa de 2 estados e tudo mais, mas eu não sei se agora é possível esse tipo de conversa depois de tudo que aconteceu e o desenrolar também, né? Agora está com outro fronte, já tem uma guerra se avizinhando com o próprio Irã, então a coisa se tornou muito mais complexa do que ela estava antes desse ataque brutal, desse ataque bárbaro que o Hamas proporcionou ainda no dia 7, há um ano atrás praticamente, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, não tem muito que... não é uma comemoração, né? Não tem o que comemorar. Exato. Comemorar uma coisa, uma barbaridade dessa é até meio nonsense. Mas, de qualquer forma, é algo histórico, é algo que vai ficar marcado como talvez o fim de uma tentativa de algo que começou, sei lá, o Vitor pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas começou lá com o Ariel Sharon, quando ele começou a tirar os colonos, né, em busca de uma contrapartida, e essa contrapartida nunca veio, né? E aí, quer dizer, o ponto estava provado, né? Então a questão é que ninguém, na verdade, quer paz ali, né? O Sharon tirou lá, sangrou na carne, né? Tirou os próprios colonos, a força, e não teve nenhuma contrapartida. A contrapartida que a gente teve foi anos depois, esse ataque bárbaro no dia 7 do ano passado. Na época se especulou bastante isso, né? Depois não foi muito comentado na época, que um dos principais motivos, inclusive, para o ataque do Hamas era justamente acabar com qualquer tipo de negociação de paz que na época já vinha acontecendo e possíveis outros encontros. A ideia do Hamas inicial era justamente essa, fazer uma ação que não tivesse como você moderar mais, né, ou ter moderação, não sei o que, é simplesmente uma radicalização mesmo. A ideia do Hamas era essa, né, foi essa. E a gente vê que as consequências continuam, porque ao longo desse último ano você não apenas teve o massacre, mas você teve a própria reação de Israel e os conflitos que vão agora se avolumando, porque é o caminho que tem que ser feito, né? Não tem agora uma possibilidade inicial de você pensar assim, como que vai diminuir, como que vai parar, qual o processo de paz agora? O processo de paz agora é Israel vencer essas batalhas, é vencer a guerra, é simplesmente isso. Porque você não só teve o massacre, né, de inocentes, você teve uma invasão covarde, você teve o sequestro de pessoas, que continuou, que não foi resolvido, e como o Vitor falou aí mesmo, que é uma coisa que ainda traz muita comoção e mexe muito com a população de Israel, seja inclusive como críticas, como vocês trouxeram aqui em outros programas, né, ao próprio governo do Netanyahu, que não resolve esse problema, mais do que a própria guerra em si, é que ele não resolve a situação dos reféns, né? E então, eu acho que o caminho que foi aberto pelo Hamas com essa ação é esse caminho de guerra e de conflito, e que vai ter que ser resolvido com as ações de Israel. E acho que o que a gente viu nas últimas semanas, assim, tanto com o ataque de Israel, né, do serviço secreto israelense contra os terroristas, estourando lá os pagers, walkie-talkies, quanto agora a guerra se espalhando ali, o Irã agora também fez um novo ataque de mísseis, vai ter uma retaliação, o que conseguiram fazer, né? O que o Hamas conseguiu tirar a tampa do caldeirão, e aí agora você tem essa reação de Israel, que, convenhamos, né, eu acho que é o grande ponto que você vê muito na mídia ocidental, e os intelectuais, e o povo do bem é do tipo, não, Israel devia ter aceitado a agressão, ficado quietinha e segue o jogo, né? Tipo, é isso. Né? Não pode, judeu não pode reagir. Acho que é esse o grande modo que você fala, olha, puta, o judeu tá reagindo, como pode? Os caras são muito cruéis, são muito maus, tal. Bom, enfim. A bola da vez agora é o sul do Líbano, mais precisamente as posições do Hezbollah naquela região. Tá sendo fácil, tá sendo difícil? Como vocês têm enxergado essa questão aí desse avanço de Israel no sul do Líbano? Só antes disso, queria fazer um comentário só sobre essa questão dos reféns, que assim, tem muita gente que coloca essa situação, que o governo Netanyahu não quer negociar os reféns.
é que não dá para negociar, porque o Hamas não quer negociar. Todas as tratativas, né, os encontros, o Hamas nunca mandou um representante. Então sempre fica muito difícil. E outra coisa, ninguém sabe quantos estão vivos, quantos estão mortos, né? Então, assim, é muito difícil nesse aspecto negociar diplomaticamente com o Hamas. É um pouco até ingenuidade, né? Uma certa ingenuidade de quem acha que dá para resolver com conversa isso, com diplomacia. É óbvio que todo mundo gostaria, né, de ver uma solução pacífica para esse conflito. Tá? A gente sabe o que está se avizinhando, né? Se tiver um conflito com o Irã, não vai ser uma coisa muito grande, né? A gente não sabe as consequências disso. Só que, por outro lado, a gente tem um problema muito sério, que a gente não tem hoje um líder mundial que poderia tocar uma negociação nesse aspecto. Na Europa não tem ninguém, o Biden tá do jeito que ele tá, né? A Kamala, ninguém sabe o que ela pensa, ninguém sabe o que ela acha, ninguém sabe a capacidade mesmo dela como presidente, se ela ganhar a eleição. O Trump é uma incógnita também, a gente não sabe o que vai vir da cabeça do Trump. Então, eu não sei exatamente como solucionar, como a gente poderia pensar numa solução, né? Sem um líder mundial, como é que a gente vai fazer diplomacia sem um diplomata, né? Então é isso. Agora, quanto a essa escalada, eu não sei, se parece que está sendo muito mais fácil do que poderia imaginar, né? Não sei se isso ajuda a Israel a ficar um pouco, como é que eu vou dizer, perder um pouco não é seriedade, mas enfim, ser ousado demais, né, nessas ofensivas que virão, enfim, porque se a gente for ver principalmente esse confronto com o Hezbollah, a gente esperava até um confronto mais, né, mais duro, né, mais acirrado. Que foi até agora, mais acirrado do que foi agora. Então, assim, a questão dos pagers e tal, foi uma coisa assim, quase que um checkmate no Hamas inteiro. Agora, o próprio Nasrallah, né, foi morto, o líder do Hezbollah. O Nasrallah já foi morto também. Então sabe... Durou 2 dias. O que talvez possa ficar um pouco mais complicado ser essa escalada com o Irã, que a gente não sabe para onde vai, né? Mas eu também não sei, eu não sei se tem informações sobre o poderio nuclear do Irã, se eles chegaram a terminar lá o enriquecimento do urânio para ter bomba atômica, alguma coisa desse tipo, porque aí começou a ficar outra conversa, né? Eles estão a 90% do enriquecimento de urânio para conseguir obter o Yellow Cake, que é o primeiro passo para a construção da bomba atômica. Mas o restante da tecnologia eles ainda não têm, ainda. Tá. Mas aí tem que ver como é que vai entrar a Rússia, como é que vai entrar a China, como é que vai se formar, né, a conjuntura aí ao redor desse conflito, que tem tudo para ser algo bastante grande. Você acredita que Rússia e China têm interesse em entrar nessa questão? Não sei. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas eles vão ter que entrar, né, Vitor? De alguma forma ou de outra, eles vão ter que se posicionar. Porque se os Estados Unidos se posicionar, eles vão ter que se posicionar também de alguma forma. A Europa vai ter que se posicionar de alguma forma. Não sei, eu acho que a Rússia, em primeiro lugar, a Rússia está muito entretida com a Ucrânia, para se usar uma palavrinha, né, carinhosa também. A Rússia está ocupada com a Ucrânia há 3 anos, né, e não consegue se livrar daquele vespeiro. Eu não vejo nenhuma condição. A estimativa mais conservadora de perdas humanas para a Rússia é de 650 mil homens. Isso é uma enormidade, isso é uma coisa absurda, né? Então eu não vejo como a Rússia vai se posicionar, a não ser de forma diplomática. A não ser no Conselho de Segurança para fora, no Conselho de Segurança, aquele tipo de coisa. Mas é o máximo que eles vão conseguir. E a China não tem tradição, não tem o hábito de se meter nessas outras questões também. A China, o dia que a China se movimentar vai ser para tomar Taiwan, porque eles entendem que aquilo lá é parte do território deles, é uma província rebelde. Então, e quando fizerem isso, vai ser um pega para capar, porque aí sim os Estados Unidos vão ter que se mobilizar, e a gente pode falar até em Terceira Guerra Mundial, porque são 2 superpotências em conflito entre si. Uhum. Até agora não é o caso, a gente está falando agora de uma guerra regional, esse eixo de Gaza, Líbano, Irã,
é uma guerra regional no Oriente Médio, é uma coisa grande, mas ainda não é uma coisa imensa. Mesmo que os Estados Unidos participem ao lado de Israel, ainda fica uma coisa limitada a um conflito regional. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Se vocês discordam de mim, por favor, discordem. Não, eu concordo. Essa característica que o Vitor está falando, né, essa composição desse elemento dessa guerra ser regional, é uma coisa. Tem um historiador britânico, Michael Burleigh, ele tem um livro muito interessante que chama Small Wars, Faraway Places, ou Distant Places, né? Pequenas guerras e lugares distantes, que é o que ele... E aí ele faz um estudo mostrando que depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, você tem... o mundo passou a ter não grandes guerras, né? Não grandes guerras, mas esses pequenos conflitos regionais vão acontecendo em vários lugares. Ele tem até uma passagem lá que ele fala sobre o Oriente Médio, tudo, aí no final ele fala assim, é uma terra cheia de fanático, então só tem fanático, só vai ter guerra mesmo, é isso aí. Mas aí ele vai pontuando isso. Então, de certa forma, uma característica, né, segue um pouco essa característica, assim, os conflitos, eu acho que as grandes nações, né, os Estados Unidos, os países da Europa, a própria China, Rússia, não querem se envolver nessa escala, né, nessa escala mundial. Então eles vão ali, na medida que eles conseguirem contender a coisa ficar só ali regionalmente, difícil Rússia ou China se meterem. E vamos falar a verdade, né, os Estados Unidos só se preocupa lá porque a comunidade judaica nos Estados Unidos é muito grande e eles têm a responsabilidade, como são aliados de Israel e tudo. Israel também sempre ajudou os Estados Unidos quando os Estados Unidos quis se meter no Oriente Médio para fazer as suas guerras ali também. Israel sempre foi um país que apoiou, então tem essa questão. Mas acho difícil mesmo você pensar que esse conflito possa escalonar para algo mundial, porque assim, a maioria dos países não estão preocupados, não querem resolver, que é uma coisa também que a gente discutiu no outro programa, né? Que um dos grandes motivos pelo qual a Ucrânia e Israel estão nessa situação é porque as grandes potências estão do tipo, não, olha, a briga de vocês, eu tô aqui de olho, né? Se o caldo entornar, a gente até se mete, mas enquanto tiver aí nesse negócio... E aí os conflitos vão se prolongando, tanto na Ucrânia quanto em Israel, porque não tem esse passo decisivo desses países, né, de apoio mais veemente, né? Acho que a questão americana tem como tem uma eleição muito próxima agora, acho que é até meio difícil assim, falar, pô, toma uma decisão aí, o Biden quer só se aposentar, o Biden quer sair fora, né? Já fez as malas para ir embora. Já fez as malas, provavelmente, ele tá só do tipo, dá para antecipar aí, não? Tem alguém no meu lugar, cansei. Então, assim, os Estados Unidos tem essa questão e a Europa são esses países que também não querem se meter, né? Os caras não se metem nem na Ucrânia, aquilo que a gente também já comentou. Agora, quanto à questão de tá fácil, tá difícil para Israel, tudo, cara, todo mundo sabe, de certa forma, que Israel é um país pequeno ali, cravado no Oriente Médio, mas em termos militares é um país que tem condições de enfrentar praticamente todos os países que estão à sua volta, né? Eu acho que o grande risco de Israel não é propriamente ganhar ou vencer as batalhas ali. Eu acho que são as coisas que meu grande ponto é o terrorismo. Como que essas células terroristas na Europa, nos Estados Unidos, vão agir daqui a um tempo, entendeu? Porque eu acho que acho que essa retaliação terrorista é muito mais preocupante do que o conflito militar no Oriente Médio. Porque a gente não sabe, né? Outro dia... Cara, foi muito... Ontem eu fui pegar minha namorada, fui encontrar com ela ali no metrô na República, eu fui também encontrar um amigo meu, e sabe, por um segundo eu comecei a olhar assim e falar, cara, imagina você morar num país e um cara se explode, né? E eu fiquei olhando para as pessoas pensando nisso, e eu pensei nisso, falei, cara... E isso muito também porque eu estava lendo lá o V13, que é a história dos julgamentos dos terroristas lá que apoiaram ou sobreviveram aos atentados em Paris, do Bataclan e tal, que foi em 2015. Então eu acho que o terror tem esse elemento, né? Acho que esses inimigos de Israel têm essa possibilidade de agirem de forma muito mais cruel do que a gente pode pensar. Então minha preocupação não é tanto a guerra em Israel, acho que Israel consegue conquistar o que tem que conquistar ali, né? Derrotar seus inimigos naquele ambiente. Mas fora de Israel, que eu acho que a gente tem que ter alertas maiores, assim.
sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas acho que sim, né? Para mim está muito claro. Então, sei lá. Porque é uma coisa que você vê quando você olha assim, cara, ao longo do século XX, o pessoal que é muito jovem aí não vai lembrar disso, não vai saber disso. Mas tem filmes para você assistir, né? Assistam Munique, assistam o grupo Baden-Meinhof, essas coisas todas. Pô, na década de 60, os terroristas da causa palestina, o mote dos caras era ficar sequestrando avião. E sequestrar avião, pegar quem era judeu e matar. Aí você tem os anos 90, as explosões em embaixadas, os caras atacando tudo. Aí os anos 2000 nem se fala, né? Já abre os anos 2000 com o atentado do 11 de setembro. E aí você tem Depois a segunda intifada. a segunda intifada, aí você tem ataques terroristas em Londres, você tem ataques terroristas na França, na Espanha. Então você tem isso daí, né? Tanto que é muito... Você vê que a gente fala muito do 11 de setembro, e agora, né, infelizmente, vamos ter que lembrar sempre do 7 de outubro, mas a gente meio que esquece, assim, que você teve atentados em Londres, você teve atentados na França, e atentados terríveis, né, e por aí vai. Então, acho que minha preocupação é com esse tipo de ação, muito mais do que propriamente com uma guerra ali. Eu acho que Israel tem total condição de derrotar qualquer país ali, até o Egito. Como já derrotou, né? Então, Muito bem. falei Vamos... muito, desculpa aí. Não, foi ótimo. Agora vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos mudar de assunto? Qual que é o próximo assunto? Nosso próximo assunto, né, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? 26 estados dos Estados Unidos restringiram os atletas trans em torneios escolares. E em 23 desses estados, as limitações se estendem ao ensino superior. O candidato Donald Trump prometeu barrar as mulheres trans de competirem em modalidades femininas. Pelo menos só isso que ele prometeu. Quer dizer, masculino, não. Engraçado, né? Mas, enfim, um levantamento do Centro de Pesquisa Movement Advancement Project mostra que, atualmente, 26 estados dos Estados Unidos adotaram políticas que impedem estudantes transgêneros de competir em esportes de acordo com a sua identidade de gênero. A pesquisa analisou os critérios que os estados utilizam para determinar o sexo ou gênero dos estudantes. O estudo destacou a falta de uniformidade nas abordagens e a ênfase em características biológicas. Matéria do... De qual site é esse? Do Poder 360. Vamos lá, meninos, vamos falar sobre esse assunto agora, né? O que vocês acham da presença de atletas trans? Vamos ser cancelados agora. Vamos, hora do cancelamento. Hora do cancelamento. Será que a gente consegue ser cancelado hoje? Fala aí, Diogo. A cada semana a gente tenta. É que eu acho meio esquizofrênico, sabe? Como as pessoas tratam esse tipo de assunto, no sentido de que, por um lado, né, tem essa questão da agressão da mulher, tal, e todo mundo é contra, né? Ninguém em sã consciência é a favor disso. Só que, por outro lado, sei lá, você pega no esporte, um esporte talvez boxe, que nem aconteceu na Olimpíada, as pessoas acham normal um trans, né, espancar uma mulher e tá tudo bem. Não dá para entender esse tipo de coisa, né? Eu acho que saída, talvez, eu não sei se a saída é essa, mas enfim, estou sugerindo aqui agora, sem saber dizer direito o que eu vou falar daqui para frente, mas não sei se de repente fazer uma categoria trans, entendeu? Trans masculino, trans feminino, não sei. Porque não dá para você colocar uma mulher com um homem biológico, né? E não adianta vir falar que não é, né? Não, porque assim, o que está acontecendo hoje no mundo? Tem pessoas que têm a tal da disforia de gênero. Isso, ao invés de ser tratado de uma outra forma, sei lá, com psicologia, com sei lá com o quê, as pessoas simplesmente viram para essas pessoas, olham para essas pessoas e falam, olha, a solução é você fazer uma cirurgia que é uma cirurgia... Mas, pô, ele tá parecendo o Pablo Marçal agora, enquanto eu estou falando, ele fica faz um M, atrapalhando a minha fala. Vai tomar cadeirada aí. Não, mas o que eu acho incrível é isso, quer dizer, você tem realmente esse problema que é a disforia de gênero e tal, isso existe de fato,
Mas o problema é a solução que querem dar, quer dizer, fazer uma cirurgia que é irreversível e tacar hormônio o resto da vida para a pessoa, quer dizer, numa época em que as pessoas vivem aí fazendo poses de yoga no Instagram e todo mundo naturalista, né, não pode tomar remédio, e aí tá tudo bem, uma intervenção cirúrgica muito séria, muito Radical. Né? E um tratamento que é pro resto da vida, de tomar hormônio, quer dizer, como se isso fosse uma coisa mais normal do mundo, e não é. Eu acho que, sabe, teria que encontrar uma outra alternativa para resolver esse problema, sabe, e não simplesmente passar por cima, porque assim, outro dia eu estava vendo uma feminista antiga, né, inglesa, falando, olha, eu não consigo olhar para um trans e falar que é uma mulher. Não é, eu sou mulher, né? Então, como é que faz para resolver essa situação? Quer dizer, como é que fica... Porque assim, o homem, como você disse no começo, né, Vitor? O homem não tem problema nenhum, né? Você acha que uma mulher trans... é que eu confundo um pouco, mas uma mulher vai lá brigar com, sei lá, com o Anderson Silva, né? Não vai ter isso, né? Você não vai ter esse problema. Agora, o contrário que tem. O problema hoje no esporte é o contrário. É o homem biológico que se transforma numa mulher com passe de mágica, com abracadabra, e assim, todo mundo está engolindo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E as mulheres que perdem, né, o espaço, porque assim, não sei se vocês já perceberam, agora é a mulher que menstrua, a mulher que não menstrua. Sabe, é sempre relativizado o que é ser mulher. Agora, o que é ser homem não tem essa relativização. Né? Então, quem vai perder no final é sempre a mulher. Então, e as feministas já estão percebendo isso, e não são poucas. A própria Camille Paglia, que já foi uma semideusa do feminismo, e hoje ela é cancelada, ela fala isso. Então, é uma coisa que eu acho que precisaria ser discutida com um pouco mais de seriedade, parar com militância, e toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas tacam, né, a pecha de que você transfóbico, homofóbico e coisas do gênero. É preciso lembrar também que nos Estados Unidos você já tem uma Agora é minha vez, tá? Pode fazer aí. Eu gostei da ideia das Olimpíadas Trans. Já tem até aqui o símbolo, ó. Já tem aí, ó. Já pode fazer Olimpíadas Trans e tal. Já fica aí o. Pô, não tem Paralimpíada e tal, não sei o quê. Faz Olimpíadas Trans, soluciona. Porque... O problema é que você vai ter mulher trans, homem trans, não binário, não conformista de gênero. Tá bom, lá, tá ótimo. 6 meses de Olimpíada, né? Para abraçar todos os gêneros, você vai ter que ter 6 meses de Olimpíada. Tá ótimo, mas assim, uma coisa que a gente tem que... Primeiro, nos Estados Unidos você já tem um movimento de atletas mulheres protestando veementemente contra a participação de atletas trans nas categorias, porque como o Diogo falou muito bem, normalmente isso atinge principalmente as mulheres, porque você não vê uma mulher que virou homem indo competir e lutar boxe com homem, né? Não tem. O que você sempre tem é o contrário, porque é isso. Então você já tem muitos atletas criticando abertamente no YouTube. Então acho que um pouco a resposta desses estados principalmente para proteger as mulheres nesse aspecto, né? Tem uma coisa muito interessante que, para quem gosta de Olimpíadas, acompanha Olimpíadas, tudo, acho que a gente chegou a comentar isso em algum programa aqui mais lá atrás, assim, mas o primeiro país, se você for colocar, o primeiro país que começou a fraudar, né, as competições com atletas semitrans, né, era a Alemanha Oriental, que pegava as atletas mulheres e metia tanta bomba, tanto anabolizante nas atletas mulheres, que as mulheres... Cara, isso tem documentário que mostra isso, né? As atletas foram, sem saber, muitas vezes, elas eram tão dopadas, né, anabolizadas... Se eu não me engano, a Olimpíada de Atlanta teve um problema desse com a China. Com a China, né? As nadadoras chinesas eram Você não lembra da Ednancy também, da brasileira Ednancy, a judoca? Não, mas a Ednancy... Mas a Ednancy... Planeta Ednancy.
Mas assim, nesse caso das atletas da Alemanha Oriental, os caras davam tanta bomba nelas que assim, teve atleta que depois ela terminou fazendo a transição, não porque ela queria, mas porque ela tomou tanta bomba sem saber do governo. Já tinha virado homem e não sabia. Exatamente. Então, assim, você já tem isso daí já acontecendo no esporte há muito tempo, né? Só que agora, sobre essa bandeira do politicamente correto, você passa a ter essas aberrações acontecendo, que é isso, que é o. E você fala, ah, mas cientificamente, tal, não sei o quê, mas nem, não tem qualquer. Você lê lá as matérias, você vê as pesquisas, tudo, não tem um consenso exato de até que ponto interfere ou não interfere, mas que claramente você tem o atleta, até pelo porte físico, você vê assim, é óbvio que você tem diferença. Não tem como. A maioria dos atletas trans que você vê competir são o dobro do tamanho das meninas, das mulheres. Tem mais força, tem mais tudo. Então é complicado. É lógico que se eu for enfrentar uma atleta trans, eu vou apanhar que nem um cachorro velho. Mas, né, Você não uma é menina. atleta. Eu não sou atleta, mas uma menina que vai apanhar também. Enfim, né? Mas eu acho muito importante esses estados americanos passarem a defender isso, porque eu vejo muito mais como uma forma de proteção às mulheres do que propriamente é, de algo preconceituoso contra os trans. Eu acho que é meio isso. E para mim a solução é a que o Diogo apresentou melhor mesmo. Faz as Olimpíadas, não queria uma Olimpíada, queria categorias então para isso, né? Porque vamos ser sinceros, se é para ser desse jeito, então tá, então mistura tudo. Você passa a ter mulheres e homens competindo em todos os esportes e pronto. Por que existe a separação? Existe a separação justamente porque existem questões físicas, de formação, hormonais, tudo, que diferenciam um homem de uma mulher, não tem como. E por mais que a mulher ou o homem possa se sentir outra mulher, não sei o quê, não dá, cara, o organismo ele, é outro, não é o mesmo, entendeu? Então, em vez de ficar nessa disputa, nesse negócio, pode ou não pode participar, pode ou não pode, não sei o quê, cara, simplesmente cria uma Olimpíada Trans, né? É isso. Eu lembro cara, eu lembro, eu esqueci o nome daquele atleta que terminou, depois pirou, matou a mulher e tal, não sei o quê, que Sim. vocês sabem quem era o corredor? Tô tentando lembrar o nome dele, Alguém pesquisa aí pra gente Eu que vou googar aqui. Google aí, enquanto eu vou falando, né? Quando ele apareceu, ele começou Isso. competições, tudo, ele chegou a competir nas categorias normais, mas ele foi afastado, ele foi Oscar proibido de competir porque ele. Pistorius. É isso, o Pistorius tal. O Pistorius ele chegou a Isso. competir em corridas normais, mas ele foi afastado por quê? Porque aquelas patas, né, que nós desenvolveram para ele, dava uma vantagem para ele sobre os homens, sobre quem tinha as pernas. Era muito louco isso, né? Porque ele era um amputado que usava aquelas próteses e as próteses davam uma vantagem para ele, para as pessoas que tinham perna. É muito doido você pensar nisso. Mas então, assim, ele tinha que competir aonde? Nas Paralimpíadas. Então, eu acho que é a mesma coisa que simples, resolve. Sem preconceito, sem nada, sem cancelamentos. Acho que é uma questão muito mais simples do que as pessoas querem admitir, assim. Porque eu me sinto mulher, porque eu me sinto homem, porque eu me sinto sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Não é porque você se sente um gato, um cachorro, um periquito que você vai participar de uma competição de cachorro, né, bicho? Pra mim é a mesma coisa. Tipo, eu sou um cachorro, tá bom, então vai entrar lá para competir com os cachorros. Eu me sinto um cavalo, você vai ser um cavalo, então vai competir com o cavalo. Vai Não morar vai. no Jockey. Porque isso começa a virar palhaçada, né? Porque assim, existe a questão da disforia de gênero e tal, é um problema a ser resolvido, né? Não dá pra jogar embaixo do tapete. Agora, tá começando a surgir esse negócio que pessoas acham que são animais. Outro dia eu vi, eu não sei se é piada ou não, espero que seja, mas que é o deficiente trans. Então parece que tem uma pessoa que furou os olhos e tudo mais. Sim. Eu não sei se isso é verdade. Assim, eu quero acreditar que seja piada isso, piada de mau gosto, porque isso aí já ultrapassa qualquer limite, já vira loucura, né? Não, o Diogo, então já começa a virar palhaçada, uma coisa que aparentemente é séria, né? Que tem pessoas que sofrem com esse negócio da disforia de gênero, e aí acaba virando palhaçada porque acha que pode, sei lá, o cara pode virar um cachorro, pode virar um orangotango, sei lá. Não, mas o Diogo, mesmo essa questão
da disforia de gênero, tudo, estatisticamente é uma porcentagem muito mínima. Muito pequena de pessoas que realmente têm isso. É muito pequena. E o que você vê acontecer hoje em dia é uma coisa assim do tipo, nossa, meu filho ele gosta de se vestir de mulher, então meu menino gosta de se vestir de menina, quando não é propriamente coloca roupa. Então ele, na verdade, ele tem uma disfunção de gênero, ele vai ser mulher, tal, não sei o que, só que não é isso. É uma questão de mínima ali, o moleque não vai, ele não tem disso, ele não tem esse problema, né? Ele não tem esse problema aí. Então você fica forçando uma coisa e você tem uma coisa que para mim é muito evidente e que está rolando hoje em dia, que é uma contaminação mimética desse tipo de coisa, né? Do tipo, você começou a ter pessoas que elas acham que elas têm porque ela está na moda ter, né? Cara, isso é uma coisa muito interessante. Se você pega lá nos anos 80, o que era moda nos anos 80? Era você botar silicone nos peitos, não sei o quê. Então, todas as mulheres iam colocar silicone e tal, não sei o quê. Nos anos 90, a moda era o quê? Era toda mulher ser magra, magérrima, tipo Kate Moss. Então, você tinha um problema de anorexia que começou a rolar forte. Era mimético. Pra mim, Heroin chic. Era Heroin chic. Exatamente. Mas era, assim, era mimético. Depois descobriram que essa anorexia toda aí era fruto de cocaína, né? Mas tudo bem. Não, sim, dessas modelos, né? Mas teve muita menina que se ferrou, morreu por conta dessa anorexia. Da mesma forma, para mim, é meio isso, essa questão hoje em dia que você vê as pessoas falam, não, porque na verdade eu vou fazer operação para mudar de sexo e tal, não sei o quê. E, cara, você vê o quanto é brutal uma mudança de sexo, cara. Uma operação de mudança de sexo. Não é uma coisa simples, as pessoas não têm noção. E também já tem documentário, tem N coisas que você pode pesquisar por aí, mostrando pessoas que se arrependeram de fazer isso, e aí depois como que ela faz para voltar? Sabe? Não é uma tatuagem, né? Não é nem um silicone, que você coloca o silicone e depois você tira, dá para fazer tal. Não, cara, você tá falando de uma mudança de sexo. Se você se arrepender depois, porque você... que essa questão médica é um pouco banalizada. Qualquer cirurgia tem grau de risco, é complicada, né? Se você for pegar um médico mais conservador, ele fala, vamos deixar para a última instância fazer uma cirurgia, porque pode acontecer algo que saia do controle e a coisa não dê muito certo. Agora, o que se vende hoje é que, sabe, é quase que trocar um celular, você troca uma peça e está resolvido. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. E tem outra, essa promessa que estão fazendo para as pessoas que têm ou não essa disforia de gênero, enfim, mas que ela pode realmente se transformar no sexo oposto, é mentirosa, não é verdade, isso não acontece. A pessoa não vai se tornar, um homem não vai se tornar mulher, uma mulher não vai se tornar homem. E isso é mentira, estão mentindo para essas pessoas. Né? E tudo é baseado numa teoria acadêmica, que é do Judith Butler e aquele pessoal americano, né? E assim, é tudo muito complexo, é tudo muito bonito, né? Como eles constroem a teoria, só que na realidade a coisa é um pouco mais bem diferente, muito mais dramática, porque você está falando de vidas humanas, está falando de pessoas que realmente vão sofrer esse drama que eles estão apresentando como se fosse a coisa mais simples do mundo. E o que eu acho mais incrível é que as pessoas, a própria Judith Butler, quando ela vai justificar a teoria de gênero, ela admite que é só uma questão política, não é uma questão acadêmica. E essa é a crítica, por exemplo, da Camille Paglia. Ela fala, isso não é acadêmico, isso não tem respaldo acadêmico, é só política. E mesmo assim, você não pode falar essas coisas, porque senão você é homofóbico, você é transfóbico, você é alguma coisa. Né? Você não pode criticar a teoria nas suas falhas. E tem falhas terríveis ali, vamos dizer assim, academicamente falando. Né? Tem muitos erros ali de lógica e tudo mais. Mas como é um discurso político, ninguém está preocupado com isso. Mas é engraçado que você fez uma comparação muito interessante, né? Que as pessoas consideram como... você muda de gênero, né? Troca de gênero, tal, não sei o quê. Como você troca de celular, tal, não sei o quê. E é muito interessante que você tem alguns críticos à esquerda, ou mesmo alguns críticos filosóficos um pouco mais refinados, que eles apontam o quanto existe uma lógica, né? E é interessante você ver como essa pauta do trans, né? Da mudança foi aceita pela esquerda, mas
existem críticos muito refinados, muito interessantes, que apontam quanto existe uma lógica neoliberal nessa questão de você simplesmente querer mudar de sexo, porque você... Não, porque na verdade na economia neoliberal você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser, você pode ter seu carro, ter sua casa, você pode ter milhões, você pode trocar de celular todo ano, e você pode trocar de você mesmo, né? O seu eu não está preso a nada na economia neoliberal. Tem caras como Mark Fisher que falam isso, o Byung-Chul Han fala isso, a própria Camille Paglia. Então existe até um componente muito interessante dessa econômica, se você pensar em termos econômicos, né? Sociais, econômicos, nessa questão do trans, que a esquerda às vezes nem percebe isso, que vender essa ideia de que você pode ser qualquer coisa dentro da economia neoliberal. Então existe isso daí também, né? E essa esquerda nova não percebe isso, né? Esse tipo de contradição, se você for querer colocar, né? Que é um pessoal que fica criticando o neoliberalismo, o capitalismo, toda a ganância, toda essa questão de você poder ter e ser, tal, não sei o quê, só que uma das pautas que eles mais defendem é uma pauta que só pode existir dentro de uma economia neoliberal, que é essa pauta de você achar que você pode mudar, ser quem é outra pessoa quando você quiser, entendeu? E, obviamente, como o Diogo falou muito bem, não é porque você tira o seu Bilal e coloca uma racha ali no meio, ou porque você coloca um Bilal e onde você tinha uma racha, você virou homem ou virou mulher. Não. Você, biologicamente, geneticamente, você continua sendo um homem e continua sendo uma mulher. Né? E como a gente falou aqui, na verdade, né, também é uma coisa que é muito delicada, que são muito poucas pessoas que sofrem realmente dessa questão. Não é essa coisa que você encontra qualquer menininha na rua, qualquer... Ai, meu filho, ele é trans porque ele gosta de se vestir de menina, porque... Não tem nada a ver, entendeu? Enfim, é uma situação que... Ainda bem que, pelo menos nos Estados Unidos, alguém está fazendo alguma coisa com isso, enquanto isso a gente segue aqui, né? Você citou alguns autores, mas tem aquela Susan Neumann, né? Que tem aquele livro A Esquerda Não é Woke, mas junto com ela tem vários outros. Tem um comunista old school italiano que chama Diego Fusaro. Ele diz que isso aí tudo, essa pauta identitária, essa coisa woke, é uma coisa burguesa, né? Tem o Daniel Bernabé, também um espanhol, que é um jornalista que escreveu um livro sobre chama a armadilha la trampa della identità, né? A armadilha dessa ideologia identitarismo. Então são vários até intelectuais ou pensadores de esquerda que estão percebendo que é um erro isso, é um problema muito sério em que a esquerda está sendo tomada por isso, está se tornando refém dessa pauta woke, que não faz o mínimo sentido, e ela é radical pra caramba, né? É um radicalismo assim extremo. E só para não... Eu acho que, no fundo, quando eu estava escrevendo meu livro, eu tenho um texto do Hobsbawm, que ele já falava isso na década de 80, que ele dizia que quando a esquerda passou abandonou a causa trabalhadora e passou a se dedicar somente às causas identitárias, era antipolítica. Né? Ele chamava isso de antipolítica. Ele estava correto nesse sentido. Né? A gente está vendo os resultados hoje, e não é só a gente que está vendo isso. Né? A gente está falando essas coisas, mas tem um monte de intelectuais, um monte de pensadores da própria esquerda que já identificaram que é um problema muito sério e que não dá para sustentar esse tipo de coisa. Né? Só que agora estão sendo chamados de românticos, sei lá, de velhos, né? Porque eles são realmente mais velhos. É um pessoal marxista da década de 60, 70, né? Que, sabe, hoje parece que não tem lugar nesse meio da esquerda, a não ser naqueles rincões da internet onde você tem aqueles revolucionários de YouTube. PCO, né? Partido PCO. Não digo nem PCO, que tem uma burguesia comunista agora na internet que é muito engraçado. Muito bem. Vamos voltar para o Brasil? Precisa? É obrigatório, né? Chega um momento que a gente é obrigado a voltar para o Brasil, em todos os sentidos. Vamos falar dessa eleição que está decorrendo hoje, domingo, né? Tá acontecendo aí, até quando a gente abriu
Eu falei que a gente ia voltar no assunto, né? Quando a gente abriu o programa. Vamos ter que voltar ao assunto, voltamos. E se você já não votou, vá votar correndo, porque esse horário já está ficando em cima da hora de fechar as urnas. Enfim, vote em quem você quiser, nulo ou não, mas vote consciente, né? E o que a gente pode esperar? Meu conselho é que você nem sai de casa pra votar, meu. Pelo amor de Deus. Pau no cu desses caras. Pra que vão sair? Pelo amor de Deus. Vote inconsciente. Vote inconsciente. Vote o Paulo, né? Vai na cadeira de roda. Eu voto inconsciente. Essa é boa. Não, pelo amor de Deus, sai pra votar. Tá troço chato. Tem que aguentar esse povo aí na rua, os caras lá. Pegar fila. Pegar fila, não sei o quê. Pra votar nesses mas esse negócio só tá começando. Vai ter mais um mês ainda. De segundo turno. Pra votar nesses caras aí, meu, pelo amor de Deus. Depois você justifica lá, paga 3 contos e acabou, ó. Achou que fosse fazer o M, né? Não, pelo amor de Deus, cara, não faz isso com você mesmo, não. Meu amigo, aqui a gente eu defendo, né? O Diogo e o Vitor são mais certinhos. Eu defendo, vote nulo, não sai nem de casa, fica em casa aí, ó, dormindo, lendo um livro, vai ler um livro, pega um livro pra ler e tudo. Já tem umas 5 eleições que eu não voto, viu? Aí, ó, tá vendo? Tá, é isso aí mesmo. Tem 5 eleições que eu não voto. Agora eu vou ter que votar porque eu tive que transferir meu título do Rio para São Paulo. Enfim, tem que deixar esse negócio direitinho lá, né? Mas, enfim. É que o Vitor... A gente nem vai ter assunto, então, para falar de eleição. Não sei, eu vi o último debate, vocês me obrigaram a ver debate aí, desde que eu comecei a participar desse podcast aqui. Não nada para isso, mas fico vendo debate agora. Aí eu fiquei vendo lá o último debate, achando que fosse rolar alguma coisa lá no debate da Globo, tudo. Foi um debate meio borocochô. Os melhores debates foram os primeiros, né? Que o Marçal tava fazendo coisa, não sei o quê. Acho que o ápice foi da cadeirada. Mas depois daquilo ficou tudo nos debates meio borocochô. A própria imprensa é muito engraçado, né? Porque você percebe esse tom assim na imprensa, né? Que a gente esculacha, mas a imprensa quer levar a sério, quer defender a democracia, as regras, a boa civilidade e tal. Você percebe que no modo como a imprensa tratou esses últimos debates, ela estava meio decepcionada. Não aconteceu nada, todo mundo se comportou. Tava esperando facada, tiro. Então, mas eles queriam que tivesse isso. Esse que é o ponto. Claro. Não, teve, acho que foi a Folha, falou assim, Marçal esteve apagado. Eu falei, nossa, eles estavam torcendo para ter alguma coisa, né? Para poder noticiar. Cara, aquele meme, né, do bonequinho com pau, assim, mexendo no bicho morto, né? Vai, faz alguma coisa aí, Marçal. Vê se reage. Aí o Marçal ficou lá. Meu, não sei se vocês repararam nisso, não sei se vocês viram o debate ontem, alguma coisa assim, mas o Marçal ele tá fazendo um implante de cabelo, né? Fica aquela testinha curta, né? Aquela testinha curta. Todo mundo faz implante, fica com a testinha curta. Aí com o cabelo e preto. retinho aqui, né? Exatamente. Se eu fizesse, ia fazer a linha aqui, eu tava precisando fazer, né? Não, fica sem, fica melhor sem, viu, Vitor? Não faz isso não. Cara, não, o negócio assim na testinha e tal, não sei o quê. Aí eu tava vendo com a minha namorada, né? Falei, Ana, por que ele tá com essa cara? Ela falou, ele fez implante, meu. Ele fez implante, tá lá. Aí com uma maquiagem meio estranha, assim, parecia que tava fazendo muito pó na cara, assim e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa. É que ele tava na Globo, né? Na Globo tem uma sala de maquiagem boa, então ele aproveitou. Aproveitou, tava uma cara lá estranha, tal, não sei o quê. O que eu acho engraçado é a tipóia dele que não suja, né? Ele tá uns 15 dias com a tipóia branquinha. Ele é pintado toda noite, né? A parte aqui de dentro, ontem deu pra ver que tava bem encebada, viu, velho? Pelo amor de Deus, ela tipóia lá. E aí Aí, assim, e foi engraçado porque, assim, o debate inteiro, os caras pedindo direito de resposta, o César Tralli não foi concedido direito de resposta, não foi concedido direito de resposta, não foi... Mano, ninguém teve direito de resposta. O Nunes está com uma cara acabada. Tipo, acho que o Nunes ficou 4 anos sem trabalhar e aí nesse último mês ele teve que trabalhar, então ele tá meio cansado, assim. Tem que trabalhar cansa, por 4 anos, né? Trabalhar cansa. Trabalhar cansa. Então, aí você percebe que ele tá nesse ponto. O Datena, coitado, dá quase pena do Datena. Dá pena. Dá pena, porque você percebe que ele já não queria estar nessa há muito tempo, mas porque não tem a menor chance, não tem nada. 3% de intenções de voto. 3%, então você percebe que ele fica lá com aquela cara, ele parece o Jabba. Mas depois que acabou o debate, ele, né, nas falas, os jornalistas, né? Quando ele foi dar entrevistas, ele já fez a despedida, né? Falou, quem ganhar a eleição, quem ganhar a eleição, às vésperas do segundo turno,
No primeiro turno, aliás. Ele já jogou a toalha. Mas é engraçado que ele não sabe nem o número dele, né? Ele brincou. O pessoal falou aqui pra eu falar meu número, né? 45 e tal. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, até ele inventou de participar desse negócio aí, mas não tem nada O a que eu ver. acho incrível, assim, o que eu acho incrível na eleição é que fica todo mundo obrigado a entregar um plano de governo pro TSE e são coisas abstratas, né? Quer dizer, vou acabar com a Cracolândia. Como? Ninguém fala. Vou construir não sei o quê, vou fazer 3 milhões de moradias em 2 anos, mas ninguém explica como. Então são só coisas abstratas, né? E no debate fica a mesma coisa, né? As pessoas ficam debatendo coisas abstratas que não são nem viáveis, não são. Não chegam a ser absurdas porque não são viáveis. E a parte mais legal é quando eles ficam se xingando, né? Que é a única parte legal da coisa, é a única parte engraçada. E ontem tava uma coisa meio assim, chegou uma hora, assim, todo mundo tava meio, estamos aqui mantendo o nível e tal, e de repente o Boulos, foi engraçado, o Boulos começou a baixar o nível, assim, e tal, mas não chegaram naquele, na ralé. Mas teve uma novidade, né? O Boulos fez o exame toxicológico. Isso E toxicológico. mostrou, muita passação de pano, hein, Boulos? Boulos ali, ó, do tipo, passação de pano não, puta, o cara se entregou ali, né, tá aqui, Passa recibo. Passa recibo, isso, passou no recibo ali, mostrando o exame do Fleury ali e tal, tomou uma puxada de orelha do César Tralli, do tipo, ô Boulos, não podia mostrar documento, não sei o quê, mas passou recibo ali, hein, meu. Ele falou, né, que eu nunca cheirei cocaína, não sei o quê, aí ele fumou maconha quando era jovem, ficou com muita dor de cabeça e nunca mais fumou. Ah, Boulos, pelo amor de Deus, né? Deus quer enganar quem, ó? Pelo amor de Deus. Mas enfim, e você percebe, acho que na verdade muitos dos bastidores são mais engraçados, né? Essa semana aí uma das maiores patrocinadoras lá da Tabata Amaral, que uma dona de editora, tal, escritora e milionária, assim, que depositou acho que R$ 150 mil na conta lá da Tabata, tava pedindo voto útil no Boulos, porque os caras estão desesperados, que foi uma coisa que a gente já falou aqui, né? Os caras estão desesperados porque tá pintando aí Nunes e Marçal no segundo turno e o Boulos vai ficar de fora do segundo turno, cara. Que para mim seria a coisa mais engraçada e mais sensacional dessa eleição se rolar. É o desejo do nosso Doge, né? Exatamente. E não só dele, eu confesso que eu Não, vai ser engraçadíssimo. Ontem eu saí aí, quase que eu peguei um 28 para colocar no peito só para sacanear e falar assim, quem sabe eu convenço alguém a votar no Marçal, só para tirar o Boulos de lá, né? Enfim, mas eu não vou votar, tá? Eu vou ficar em casa. Então eu só tô falando isso de zoeira mesmo. Mas é porque eu queria muito que o Boulos realmente não participasse, né? E o Marçal fez uma coisa muito engraçada ontem. Vocês viram não sei se vocês viram até o final, mas o Marçal lá no Considerações Finais ele fez um negócio que, cara, ele virou e falou assim: olha, você que tá em casa tal, olha pra sua mão, a sua mão tem um M do Marçal. Aí eu e minha namorada olhou, pô, você tem um M na mão, assim, né? Olha aí na mão de vocês, se não tem um M. Mano, esse cara entrou na mente das pessoas, cara. Se sua mão tá amarela. Exatamente. A minha não tem M nenhum, não. Mas o problema é que você foi olhar. Sua mão esqueça, for olhar aqui, ó. Aqui, ó, o M do Marçal na mão. Claro que tem aí, ó. Olha, ela é. Mas hoje? A minha não tem, não. A minha não tem, não. Tem, ó. A minha tá aqui, aí, ó. Cadê o meu M? Olha o M aí, ó. Dá pra ver o M. Cadê o M? Eu não consigo Tô enxergar vendo M nenhum. Ai, ó. Tá, que tem uma linha aqui, outra aqui, duas pra cá. É força a barra, falar que isso aqui é um M. Vai, pelo amor de Deus. Eu pensei que eu olhar aqui e apareceu um 28 na minha mão. Pum! Mas eu acho que o grande barato é o Boulos sair dessa eleição, né, cara? Tipo, desse segundo turno ia ser sensacional, assim, sensacional. Mas esse movimento... Olha, eu vou falar uma coisa. Teve uma vez eu escrevi algo há muito tempo atrás sobre o Boulos que eu sempre achei que era forçar a barra, essa coisa de ele querer parecer alguém da periferia. Todo mundo sabe que ele é filho de médicos, Playboy. Um playboy, né? Um playboy ali de Pinheiros. E aí ele alugou uma casinha no Campo Limpo, comprou um Corsinha e fica bancando o proletário, né? Proletariado. Mas ele não é nada disso, ele é um playboy. Então, na última eleição já aconteceu isso, na última eleição para prefeito.
Na periferia, ele não teve uma votação muito grande, tanto que foi por isso que trouxeram a Marta Suplicy. Eu não sei se a Marta, que assim, é uma incógnita, né? Ou pelo menos um paradoxo. A Marta Suplicy, que é uma dondoca dos Jardins, tem essa preferência na periferia de São Paulo. Quer dizer, não dá para entender muito bem essa dinâmica, né? Olha, que não Mas, dá para enfim. entender a dicção da Marta, porque ela tá com tanta plástica que vocês viram a dicção dela, ela já tá falando assim, né? Já tá Mas volte no Boulos, e o Então, mas Boulos. trazer a Marta, que é praticamente uma zumbi, né, para a eleição, recuperar, vamos dizer assim, resgatar a Marta de onde ela estava para tentar trazer para a eleição de novo, é uma forma um tanto meio desesperada de tentar fazer o bolo chegar na periferia. E ele não chegou, tanto que no debate de ontem nos outros, ele fica falando muito, ele vai falando todos os nomes dos bairros e tal, para ficar parecendo que ele é brother dessa galera toda. E não tá rolando, né? Porque você vê. Tudo bem que pesquisa não quer dizer nada, né? Que todo mundo tem a pesquisa, como eu falei no começo. Cada um tem sua pesquisa onde está em primeiro, né? Acho que até a Tabata deve ter uma pesquisa, um tracking interno que deve estar em primeiro lugar nas pesquisas. Mas vamos ver agora, abrindo as urnas no final do dia, para ver o que nos. Qual é a surpresa que o destino vai nos reservar, né? Mas eu acho que tá bem por aí, de dar o Boulos ficar de fora do segundo turno, que seria algo muito engraçado. E seria bom mesmo, assim, porque é preciso passar um certo recado para essa esquerda xarope, essa esquerda doidivanas que acham que o Lula está no poder, dá para passar pano para tudo que ele fez, tal, não sei o quê. E é preciso lembrar que tem muita gente que tem memória, né? E que eu acho que essa derrota do Boulos seria muito nesse sentido, assim, de passar esse recado pro Lula, que é do tipo, olha, uma coisa foi você ter sido reeleito, outra coisa é você achar que pode fazer o que quiser e que as pessoas notem que o país está uma grande merda por conta dele, né? Não, e tem uma coisa, ele não pode nem reclamar, ele nem participou da campanha. Falaram tanto que essa campanha ia ser polarizada entre Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro não participou da campanha do Nunes, né? Flertou com o Marçal, depois xingou o Marçal lá no 7 de setembro, né? Quando ele subiu no caminhão lá para falar, ele brigou com o Marçal. O Lula fez um vídeo no começo, um vídeo boboca, que ele chegando com o carro, ele com a Janja, indo visitar o Boulos, né? Uma coisa que não tinha nada de espontânea, né? E depois não participou mais de nada, cancelou live, agora parece que vai fazer uma passeata que a gente estava gravando na sexta, vai sair isso no domingo, né? E provavelmente o Lula vai andar na Paulista do sábado, então ficou meio confuso agora. O Bolsonaro fez uma live esses dias, e na hora de falar do Nunes, a live caiu. Caiu. Espontaneamente. Deu problema técnico só na hora de falar do Nunes. Ele falou, vamos falar agora da Prefeitura de São Paulo. Aí caiu a live, aí quando ele voltou, ele já estava falando dos vereadores. Ele não parou a live para voltar e falar do Nunes. Né? Quer dizer, foi bastante engraçado isso. A forma como ele arrumou de não falar do Nunes. Mas, quer dizer, não teve polarização nenhuma nessa campanha, porque nem Lula nem Bolsonaro participaram dela. Porque nem Lula, nem Bolsonaro, nem o eleitorado, nem os jornalistas, nem ninguém antecipou o fenômeno Pablo Marçal, né? Eu nem sabia que era o Marçal antes da eleição, cara. Quando que eu ia Mas você não concorda que com o advento do Pablo Marçal, aí sim eles deveriam participar da campanha? Pelo menos o Lula. Mais do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é aquele cara que não cumpre acordo, ele faz as coisas que dão na cabeça dele e tal. Mas o Lula, ele estava empenhado, ele que forçou essa candidatura do Boulos. Né? Teve outro problema também, tá difícil explicar pro petista que ele tem que votar 50 e não 13. É uma coisa meio ridícula isso. Né? Mas está acontecendo. Mas, de qualquer forma, o Lula não participou da campanha do Boulos. Ele não apareceu na campanha. Não esteve. E é a prefeitura mais importante. Né? Então a gente esperava, todo mundo esperava, a imprensa tal, que o Lula
fosse ativo nessa campanha e não foi. Aliás, a gente não falou isso, o Lula quase não voltou do México, né? Ele já voltou do México? É verdade, ainda tá dando volta lá. Dando volta lá, Voltou. Balançou lá e tipo... Ele quer comprar um avião novo agora. Quer comprar um avião novo. Balançou lá, tal, não sei o que. Imagina, né? Imagina. Eu penso, não. Mas assim, eu teve, não, pena que não caiu o avião, tal. Cara, eu não queria que acontecesse isso aí, não. E não tem nada de humanitário em mim, não. Eu só queria que o Lula tem que ser derrotado mesmo nessa coisa. É na urna mesmo, é ali, ó. Ele vê que ele é um péssimo presidente, vê que ele é um péssimo articulador político e tal, e tem que ser humilhado mesmo. Acho por isso que não tinha que cair avião nenhum, não. Tinha que voltar para cá e ver ser derrotado em São Paulo com essa eleição aí do Bolinhos da Massa aí, que não vai dar certo. Muito bem, vamos falar de livro agora, mas antes das indicações de livro, vamos falar um pouquinho de livro propriamente dito, né? Ou melhor, do mercado editorial, que é um assunto que a gente vira e mexe, está aqui comentando, principalmente você, Dionísio, né? É que agora, de acordo com uma matéria aqui do Publish News, o 9º painel de varejo de livros do Brasil, estudo realizado pela Nielsen Book e divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, apresentou um desempenho mais fraco do que o esperado durante o período de 12 de agosto a 8 de setembro. A variação no volume foi de menos 10,37% e de mais 10,37% e de menos 15,21% na variedade de ISBNs. ISBNs é o número de registro de cada livro, né? Cada edição, cada título tem o seu ISBN. Já o faturamento ficou positivo em 0,56%, muito por conta do preço médio, que manteve uma variação positiva de 12,20%. Em números reais, foram vendidos 3,46 milhões de livros, com arrecadação de 178,21 milhões em 2024. Dionísio, você que é do mercado, como você recebe essa notícia? Cara, primeiro que já não é novidade, porque já tem um bom tempo, toda vez que saem esses números, é sempre de queda, né? De venda de números de exemplares, principalmente. Você sempre está vendo, nos últimos anos, já recorrente, sempre que sai vendeu menos que no último número, vendeu menos que no último relatório, vendeu menos que no último relatório em quantidade. Para mim, duas coisas chamam muita atenção nesse daí. Primeiro que, assim, é essa queda do número de SBNs. Então, assim, você tem, não só está vendendo menos livros, como você está publicando menos. Está oferecendo menos títulos no mercado. Isso aí eu acho bem mais, chama muito a atenção para mim, assim, e eu acho que é bem mais preocupante. E, por outro lado, você tem o faturamento aumentou. Mas por que o faturamento aumentou? Porque as editoras hoje, elas também aumentaram o preço de capa dos livros. É uma coisa também que já vem ocorrendo há um bom tempo. Então, assim, tirando grandes livros de massa, né, que eles querem fazer acontecer e tal, então sai um Felipe Neto por, sei lá, por um preço mais baixo, ou um autor mais best-seller por um preço mais baixo, o que você começa a ver, eu estava conversando muito com o Fábio Cardoso, né, autor do Capanema, um grande livro, jornalista também, que contribui aí para o NEM e para Trabalhar Cansa, e uma coisa que já há um tempo eu venho falando para ele, as editoras hoje elas passaram a olhar para o público que tem dinheiro, que vai comprar livro independente, porque gosta de ler, porque quer ler, e que não se acanha de pagar, não é que se acanha, né? Sofre, mas vai lá pagar R$100, R$120 num livro, que é o preço médio que está saindo hoje em dia. O livro hoje aumentou, está R$ 79,90, R$ 89,90 é o preço médio de livro. E muitos dos livros mais tarimbados, né? Livro para elite cultural, intelectual, do Martin Amis, Benjamin Labatut, quem quer que seja aí, que seja um autor mais para o público realmente leitor, o livro está vindo caro. Está vindo caro mesmo. Tem um monte de livro da Iné, por exemplo, que está saindo agora, que está chegando aí saindo por R$ 129,90, R$ 179,90, uns preços meio absurdos assim. Por quê? Porque eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, as editoras elas passaram a identificar que o público que realmente lê, que sustenta o mercado, tal, não sei o quê, que compra livro, vai comprar livro de qualquer jeito, é a classe média alta, né? A classe média AAA, que tem dinheiro, tal, não sei o quê, então eles vão comprar livro. Primeiro característica é essa, eles vão comprar livro. E segundo, que é o quê? Também é uma coisa que a gente já comentou aqui,
como as editoras também estão viciadas em ir para feira de livro, fazer feira de livro e tal, não sei o quê, também eles estão botando o preço lá em cima, porque aí chega numa feira de livro, o cara vende o livro pela metade do preço, mas é uma metade que cobre todos os custos dela e ainda ganha alguma coisa. E que é uma coisa que você não É igual tinha... meio ingresso de cinema, né? É igual meio ingresso de cinema, meio ingresso de show, assim vai, né? Do tipo, você põe lá, o ingresso podia custar mais barato, só que você faz mais caro porque tem a meia entrada. Mesma coisa começou a acontecer no mercado de livros. Por conta desse monte de feira que começa a acontecer e cada vez ter mais, que você tem lá os descontos de 30%, 40%, 50%, a própria presença da Amazon no mercado também tem isso, os caras passaram a cobrar mais caro no preço de capa do livro. Porque eles sabem que daqui a 6 meses, um ano, tal, não sei o que, eles vão vender com desconto, então vai vender com um grande desconto, só que tem que ser um desconto que cubra os custos do livro, então por isso que o livro está mais caro hoje em dia. Então, sei lá, saiu uma biografia do Lou Reed recentemente aí, que acho que eu indiquei há uns tempo atrás, cara, o preço dela é absurdo, assim, você fala, cara, é caro, entendeu? Mas por conta disso, acho que o mercado ele está se voltando para esse público de elite, de certa forma, né? O que é meio absurdo, porque a elite não lê livro, né? Mas é que tá, quando a gente pensa na elite no macro, né? Mas existe uma elite micro que é essa elite que compra livros, tal, não sei o quê, que tem dinheiro. Mas o mercado livreiro não está mais olhando para a grande massa de público, assim, tipo, tá pouco se ferrando para o leitor pobre, por assim dizer, né? Mas tem que levar uma coisa em consideração, só vou jogar o número e sair correndo. Né? Claro. A gente viu na semana passada que 70 milhões de pessoas, 70 milhões de brasileiros apostam nas bets. E a gente vê que o Brasil vende 3 milhões de livros por ano, é isso? Só confirmando a estatística. Isso. Ou seja, vamos jogar que a gente tem o quê? 3 milhões de leitores do Brasil, que eu acho que é até um número inflado. E aí a gente tira as próprias conclusões, cada um tira as suas conclusões. Eu já tirei a minha. Tem que escrever um livro sobre como ganhar nas bets, aí vai vender horrores. É verdade. É uma boa estratégia. Só cair no clichê, né? Assim, os franceses leem 21 vezes mais que o brasileiro, blá, blá, por ano. Então, a gente não consegue estabelecer um mercado porque a gente não tem leitor. A gente tem que levar isso em consideração também. Então, se a gente chegar, como o Gil está falando, no pessoal mais pobre, parar de achar que a literatura ou o mercado de livro é uma coisa elitista, talvez a gente consiga melhorar esses números, mas realmente é o que você falou, Gil. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas em vender pro que tem, né? E da forma como com essas gambiarras comerciais. De jogar o preço lá em cima e depois vir com a história, você vai pagar 50%. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. E esses dias eu estava lendo uma matéria que saiu na The Atlantic, que eu devia ter compartilhado com vocês, eu esqueci, mas mesmo quando você olha lá fora dos Estados Unidos, principalmente, essa matéria da The Atlantic era muito interessante, porque ela trazia uns dados sobre o estudante de universidades americanas que chegam na universidade, eles hoje, sem ter lido um livro no colegial nem nada. E o cara chega na universidade, ele não tem condição, nos Estados Unidos, tá? Faculdade de elite. Os estudantes estão chegando nas universidades sem ter a capacidade de ler um livro. Por quê? Porque começou a mudar a estrutura acadêmica e tal, não sei o quê, a se valorizar muito mais a informação, então os textos mais curtos e tudo. Aí quando o estudante chega numa universidade, aí ele vai frequentar um curso, aí tem que ler Moby Dick, ele não tem condição de ler Moby Dick, porque ele não tem capacidade de atenção, de foco, de nada, e nunca leu um livro completo na vida. Então, se isso acontece lá fora, você imagina no Brasil, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente está num processo de guerra contra a inteligência. Eu escrevi recentemente no Substack lá um pouco falando sobre isso. A gente está numa guerra contra a inteligência, cara. No final das contas é isso. E não é nada de alta cultura, porra nenhuma desses negócios aí não, de
que é essa merda da direita brasileira também que inventou, né? Vamos ler os clássicos, vamos ler a alta cultura e tal. Não, estou falando simplesmente do hábito, da capacidade de ler um livro qualquer. Assim, as pessoas não têm, elas não gostam, elas não têm mais essa... não é mais um entretenimento, né? Não é mais um passatempo, as pessoas não leem mais por prazer, nem nada. As pessoas, se vão ler, é porque é obrigada, por algum motivo, mas você não tem mais esse simples hábito de leitura, e é uma coisa que se perdeu e se perde a cada dia mais no Brasil. Então, eu acho que, e aí, voltando para o começo do programa, né? Acho que é por isso que é muito importante você valorizar e divulgar e ter um clube de leitura do Não é Imprensa, porque é uma forma de você mostrar para as pessoas o quão é interessante você simplesmente ter um tempo para você ter um tempo de leitura, de abstração, de abrir sua imaginação para outros mundos, outras coisas, porque aí, ó, pode falar lá, isso porque, cara, você não pode viver só num mundo em que você só tem informação, né, em que você não para, você não tem um momento de reflexão, você não tem um momento para sair dessa vida maluca, você de bets, né, de viver viciado em dopamina, que no final das contas é isso também, que a bet funciona também nesse aspecto. Então tá aí, acho que é preciso resgatar essa ideia de que simplesmente ler é bom, que ler é agradável, que ler é uma coisa que te tira do cotidiano maluco da vida. Então tem muita coisa assim que eu acho que vale a pena relembrar, né? Esse não é o clube do livro, do Não é Imprensa, mas por essa questão de como você reconstrói isso, né? Como você reconstrói essa relação com os livros num país que mal tem essa relação hoje em dia, né? Nos últimos 20, 30 anos você vê isso deteriorando cada vez mais. Eu estava pensando, novamente, vou citar o Fábio, né? Hoje em dia você não existe mais crítico literário, hoje em dia você tem resenhista literário e nem resenhista literário você tem mais, hoje em dia você tem divulgador de livro, que é o que rola na internet também. Os caras que, eu li esse livro porque ele me fez eu me sentir tão bem, nossa, eu me senti tão reconhecido aqui e tudo. É isso que virou, né, a literatura. Isso quando a pessoa faz um esforço para falar o que ela sentiu, né? E não exato. apenas publicar o release da editora, que é feito com CEO. Nossa, tá louco. Enfim, né, cara, é uma tragédia anunciada assim, há um bom tempo, o mercado livreiro brasileiro. Ao mesmo tempo, o Diogo Kiuso tem uma editora, tem 2 livros lançados, chegaram aqui, a gente tem lá Trabalhar Cansa, que é a minha livraria, super pequenininha funcionando, tem o Não é Clube do Livro, porque é isso, não adianta só ficar reclamando, vamos fazer a nossa parte. E eu acho tem um aspecto interessante que é um princípio da pedagogia mesmo, de como você aprende as coisas. Tem a teoria, mas você precisa exercitar isso, né? Você precisa ter a experiência de ler, ou sei lá, de fazer manutenção do carro, entendeu? Mecânico. Ele precisa aprimorar tecnicamente falando, né? E a leitura é a mesma coisa. Quanto mais você lê, mais você vai aprendendo coisas, vai ficando melhor na leitura. E outra coisa também, que você vai conseguindo fazer conexões com outras leituras e tudo mais, vai ampliando até o teu horizonte de consciência mesmo, né? Não só do mundo, mas literário e de inteligência propriamente dita. E consciência de si mesmo também, né? O quanto você tem a Michelle Petit, ela tem o Arte de Ler, ela fala muito disso, assim, que muito mais do que os aspectos pragmáticos e educacionais da literatura, do ato de ler, existe uma questão de uma construção e às vezes até de reconstrução da sua própria identidade, de você conseguir se relacionar com aqueles personagens, com aqueles livros e conseguir se reconhecer e construir a sua própria história, né? Nesse aspecto. Isso pode soar meio abstrato aqui, mas a Michelle Petit é interessante porque ela fala muito de pessoas em zonas de conflito, ou em zonas de guerra, sem estruturas familiares e tudo, e o quão é importante a literatura para essas pessoas, não no sentido educacional, não no sentido prático, mas no sentido simplesmente da formação do próprio eu, assim, de resgate do próprio eu. Então, quando você vê sobre esse aspecto é muito importante também, muito mais importante do que pode imaginar aqui o leitor da Vila Madalena, né, que está aí achando que vou ler porque preciso saber, né, que existe hoje em dia também um pouco essa literatura
A literatura que você... eu preciso ler essa literatura de um autor negro para saber como que eu me comporto numa mesa e como que eu não falo besteira contra os negros, né? Nossa, vou ler uma literatura que me eduque a falar com a população LGBTQIA lá. Então, hoje em dia você tem muita essa literatura didática, né? Que vai te ensinar você a se comportar. E literatura não é isso. Literatura é você, antes de tudo, abrir um diálogo com o autor, com aqueles personagens, e um diálogo é uma troca entre você e aquele livro, né? Entre você e aquele autor, entre o que você vai construir. Enfim, divagando. Antigamente falava-se tanto em literatura, em leitura crítica, né? Hoje é leitura passiva, né? Você lê o livro para ele dizer, o autor, né, diz o que você tem que fazer. Então, eu acho engraçado. São quase livros de etiqueta, né? Uma nova etiqueta da sociedade que precisa ser conhecida e repetida acriticamente. Exatamente, tanto que você percebe muito, principalmente no Brasil, né? Você tem uma literatura contemporânea que surgiu nos últimos anos, que é isso, é a literatura negra, a literatura feminista, a literatura LGBT, tal, não sei o quê, que ela tá te ensinando, ela ensina você a se comportar, né? Ela ensina você a lidar com essas questões do racismo, questões de gênero, questões do feminino, tal, não sei o que. Ela é didática nesse aspecto, é exatamente o que o Vitor falou. Elas te ajudam a construir uma etiqueta para lidar com essas situações, para você não passar vergonha nas mesas de almoço do RH. Nas rodinhas, nas rodinhas e tal, fala, pô, olha, eu li aqui o Avesso da Pele, então eu sei como que é o racismo e tal, enfim, né, essas coisas todas. É por isso que a gente está aqui, para justamente destruir todo esse tipo de coisa e fazer coisas muito diferentes. Está aqui no Não É Imprensa. Por isso que existe o Não É Imprensa. A gente criou o Não É Imprensa exatamente para isso, né? A imprensa está se tornando uma espécie de hub cultural que tem de tudo lá. Tem gente falando mal do Lula, tem gente falando mal do Bolsonaro, tem gente falando mal do Pablo Marçal, mas a gente tem também a área nobre, que é sobre literatura, cinema, tem as indicações dos livros que o Dionísio faz aqui, ele faz lá também. A gente publica textos também, ensaios, né, sobre livros também lá no Não É Imprensa. A gente conseguiu juntar Diogo Mainardi, Danilo Gentili e mais uma galera aí que a gente foi selecionando a dedo para a gente poder levar ao leitor a dedo. Mas para a gente levar ao leitor o que a gente pode conseguir organizar, juntar de melhor nesse site. Uhum. Então, tá aí, entra lá no Não É Imprensa, esse QR Code vai te levar para você poder ter 7 dias gratuitos, para você dar uma olhada lá, ver se você gosta. E vale a pena você fazer esse teste aí e conhecer o que a gente está fazendo lá no site. Muito bem. Vamos continuar então falando de livros? Vamos agora às indicações do Dionísio? Eu mostrei aqui, vou mostrar. A gente fala muito de literatura contemporânea, literatura brasileira. Eu já indiquei aqui alguns autores. Vou indicar hoje o Marcel Novaes, está aqui, Os Automóveis Ardem em Chamas. O Marcel, ele tem uns livros de história, escreveu 2 livros de divulgação histórica, um sobre a Rússia, sobre a Revolução Russa, um outro sobre a Revolução Americana, e esse foi o primeiro romance dele, Os Automóveis Ardem em Chamas, um livraço, assim, uma grande estreia. O Marcel, inclusive, está para lançar um novo livro em breve, vai chamar O Fio da Faca, vai sair pela Patois, então se vocês procurarem aí, dá para fazer já está na pré-venda, então vocês conseguem comprar antes, mas eu tenho aqui na Trabalhar Cansa, Os Automóveis Ardem em Chamas, um livraço mesmo. O outro livro que eu vou indicar para vocês, a gente falando aqui, Ismael Kadaré, Um Ditador na Linha. O Kadaré é um autor albanês, né, que nasceu no período que a Albânia era um satélite, né, fazia parte das uniões das repúblicas socialistas soviéticas. Um Ditador na Linha um romance baseado em uma ligação que o Stalin fez para o Boris Pasternak, que era um poeta russo, para perguntar sobre um poeta polonês que é o Mandelstam. O que você acha daquele cara lá, daquele poeta do Mandelstam? Imagina você recebendo uma ligação do Stalin para você se posicionar sobre um outro autor, né? Aí ninguém sabe o que o Pasternak falou para o Stalin, aí o Kaderev cria essa lucubração, mas é um livraço sobre essa questão das relações do poder, né? Do escritor, como que se relaciona com esse poder, ainda mais o poder
totalitário do Stalin. Mas a gente vê muito isso no Brasil, né? Com essa submissão das classes intelectuais. Uma coisa que a gente até não comentou aqui, mas só uma parte, né? Cara, os artistas, intelectuais, tal, os caras não cansam de fazer vídeo de apoio, né? Aí soltaram um videozinho de apoio pro Boulos. Aí os caras que moram lá no Rio de Janeiro. Tudo carioca. Tudo carioca, vota no Boulos, vota no Boulos. Fala, porra, mano, a gente não sabe. Mas artista, né, velho? Em 2024 ainda tem artista que faz vídeo para apoiar candidato. Mas povo desavergonhado. E o último livro que eu vou indicar é o Benjamin Labatut com Maniac. Maniac foi um dos primeiros computadores aí, né, que mudou a história do mundo. E o Labatut escreve esse romance baseado em fatos históricos, que vai lidar principalmente com o tema da inteligência artificial. Então, eu acho que é um baita de um livro também, para quem tem interesse sobre o mundo da tecnologia, esse mundo do desenvolvimento da inteligência artificial. E o Labatut tem uma escrita muito boa, ele consegue captar muito bem o fascínio, o assombro e os horrores da tecnologia, né? Ele tem um outro livro chamado Quando Deixamos de Entender o Mundo, também muito bom, e tá aí. São essas as 3 dicas aí para vocês aí, ó, leitores e tudo. Comprem livros a trabalhar cansa, que nós temos que pagar a conta. Hoje, eu falei, consegui pagar a conta de luz, então vou que bom. Cortada, tá, gente? Paguei a conta de luz. Parabéns. Exatamente. Vocês acham que é fácil? Mas não é fácil não, mano. Você acha que é fácil pagar? Esses caras acham que eu tô brincando quando eu falo essas coisas. Não tô não, viu? Consegui pagar hoje a conta de luz. Obrigado por quem comprou o livro com nós. Muito bem. Então vamos ficando por aqui, né? Mais uma semana, mais um podcast do Não É Podcast, o podcast do Não É Imprensa. E vamos ver aí o que essa eleição nos reserva, tanto em São Paulo quanto nas outras capitais, nas outras cidades importantes também. Domingo estaremos ao vivo comentando as eleições. Comentar as eleições. Isso é novidade para mim. Tá certo? Tá certo, mano. Decidido? O Diogo tá com frescura, nunca vi igual. Vamos lá, mano, fazer um negócio. Eu tô doente. Virou o fato consumado agora. O cara foi malandro, né? Ele prometeu aqui ao vivo pra gente ser obrigado a entrar mais tarde nas comentários. Mas a gente vai, vamos embora. Vamos nessa. Agora com linguagem de sinais, agora em Libras. Isso é o Marçal, velho. O Marçal fica, os caras ficam falando, ele fica lá assim, cara. É muito engraçado, é uma figura, viu? Ai. Vamos ver se Eu não sei se eu posso falar essas coisas aqui, que o Danilo Gentili não gosta nada do Marçal, né? Ele odeia o Marçal e tal. Eu acho que eu dou risada, porque pra mim, cara, eu acho tudo tão zoado nesse país que eu dou risada, velho. Enquanto esses caras não mandar a polícia pra cima de mim, eu vou ficar dando risada. Eu tenho mais medo do Xandão. Eu tenho mais medo do Xandão do que do Marçal. É verdade. Muito bem, então vamos ficando por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até domingo que vem. Tchau, tchau.